Estamos começando mais uma edição de Comendo Bem de Sol a Sol. E hoje nós vamos, a partir do conhecimento profundo que a Adelaide Rego tem da nutrição. Adelaide, como todo mundo sabe, ela não é apenas uma chefe de cozinha, não é apenas uma conhecedora profunda dos meandros da arte culinária. Ela também é nutricionista. A Adelaide ela foi presidente do Conselho Regional de Nutrição, foi membro do Conselho Federal de Nutricionistas. Trabalhou em um hospital, não só com comunidade sadia, mas também comunidade enferma, ou seja, ela conhece tudo sobre alimentação, por dentro e por fora. E é por isso que o canal Artegor só tem esse nosso programa como um dos pontos altos. E hoje ela vai falar sobre as proteínas. Adelaide Rego, eu queria saber que você falasse sobre proteína de modo geral. O que são as proteínas e como elas funcionam? Pronto. Ô Alexandre, veja, só recapitulando, já fizemos um programa sobre carboidratos, que são os açúcares, já fizemos um programa sobre as gorduras, né? E agora, hoje, nós vamos falar do terceiro macronutriente, que são as proteínas, né? As proteínas, falando de uma forma assim bem geral, elas são como o tijolo numa casa. São elas que dão sustentação. Elas participam daqueles tecidos que dão sustentação ao corpo humano. Participam de vários processos, tá? No organismo, são importantíssimas, tá? E elas, o organismo não produz, a gente tem que receber através da alimentação, né? Porque, por exemplo, entre as gorduras, o colesterol, ele é produzido pelo organismo da gente, mas a proteína, ela tem que vir da alimentação, né? Então, as proteínas, elas são classificadas entre de origem animal e de origem vegetal. As de origem animal são as que o organismo melhor aproveita, tá? Até porque, em pequenas quantidades, ela já tem o suficiente para aquela utilização diária pelo organismo, tá? Então, assim, no geral, se deve consumir por dia de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso por dia, durante o dia, não é comer tudo de uma vez. Então, por exemplo, a pessoa que tem 50 quilos, ela vai comer em média é, é, 5 gramas, né, de proteína durante o dia, Ô, não é isso? Adelaide, só um momentinho. E essa 5 gramas se corresponde a quê? Um ovo. É um ovo, são dois ovos, é um bife, é o quê? O que é que significa isso? Em termos práticos, objetivos, o que é que uma pessoa de 50 quilos tem que comer por dia para ficar direitinha? Mas a conta está certa, tá? De uma pessoa com 50 Eu não sei, eu estou seguindo quilos, a sua conta aí. 50 gramas. 50 gramas, olha aí, 50 gramas. Não vamos Não, alimentar de menos nem de mais. não, oxe, 5 gramas ia ser muito pouco, é Muito 50 pouco. gramas, Então, né? isso significa o quê? 50 gramas é um bife, é uma carne, é o quê? Não, você num bife, que é uma porção bem razoável, não é? Você tem em torno de quase 20 gramas de proteína ali. Agora, isso varia de proteína para proteína. Por exemplo, um ovo, ele tem 50 miligramas, não é? Você, para atingir a quantidade de proteína de um bife de 100 gramas, você tem que comer 2 ovos, Dois tá? ovos? Ah, Dois rapaz, ovos, então tá tá? certo. Para substituir. Agora, se a Isso, gente. isso ovo de galinha, né? Porque se for ovo, aquele ovo de codorna, tem que ser mais, né? De Aquele tem... codorna não, isso é ovo de galinha, né? Então, veja só. é, Se você faz a alimentação, você não é vegetariana, não é? Os vegetarianos, eles ainda têm uma coisa melhor que eles às vezes assumem também ovo e leite na alimentação, não é? E já os veganos não, eles não comem nada de origem animal, né? Então, a proteína ela é importantíssima, ela faz parte da alimentação diária, ela tem que fazer parte. Então, uma alimentação normal, ela tem que ter em torno de
20% de proteína, 20%, 30% de gordura e o restante é de carboidrato, que é o volume maior que dá energia. Se você não consumir alimentos que dão energia em quantidade que o seu organismo precisa, você vai usar as proteínas dos seus músculos inicialmente para formar calorias para dar energia ao organismo, tá? Então, assim, as proteínas de origem animal, elas são melhores, porque elas têm uma biodisponibilidade melhor, quer dizer, elas são absorvidas de forma melhor. Agora, entre as proteínas de origem vegetal, existem as leguminosas, que são proteínas de ótima qualidade, tá? Mas, por exemplo, para você atingir a quantidade de proteína igualando a um bife, você tem que comer um volume muito grande de leguminosas. Por exemplo, a proteína de origem vegetal que mais se aproxima à proteína de origem animal é a proteína da soja. E existe a proteína texturizada de soja, né? Que se usa, não, muita gente usa. Né? Só que para você conseguir dar a um paciente a quantidade de proteína que ele precisa numa refeição que seja compatível com um bife, você tem que dar 100 gramas de soja. 100 gramas de soja ninguém consegue comer, porque é um volume muito grande. Se você fizer 30 gramas de soja, já vai dar duas, três almôndegas ou um hambúrguer, uma coisa assim, porque a proteína de soja, ela é moída, né? Ela funciona quase como uma carne moída. É gostosa, se você temperar bem, ela é gostosa, ela tem valor nutritivo, tá? O problema é esse, é que você tem que dar um volume muito grande para poder substituir o bife, né? Agora, entre as proteínas de origem animal, você pode fazer uma média entre a proteína contida em 100 gramas de peixe, 100 de carne e 100 de galinha, e fazer uma média. Então, se você hoje come peixe, amanhã carne, amanhã tem galinha, você está cobrindo a parte dessa proteína, porque durante o dia tem queijo, tem leite, né, tem ovo. Então você vai complementando ali a quantidade de proteína que você precisa para manter seu organismo, para manter o organismo, né? Manter seus músculos, porque como eu estou dizendo, se você vai reduzindo essa quantidade, você vai ficando desnutrida, né? Vai ficando desnutrido e perdendo massa muscular. Tá? É por isso que, quando se faz esses exercícios muito intensos que hoje em dia existem, como crossfit, essa musculação assim bem exagerada, se aumenta muito o consumo de proteína. Porque senão você vai estar usando o seu músculo para fazer aqueles exercícios. Então você tem que repor. Então esse pessoal que Ô faz Adelaide, esse tipo de exercício com muita proteína. nós estamos falando aqui de uma alimentação normal, né? A pessoa vai, toma café, toma almoça, janta. Naturalmente, quanto maior for o nível de exigência física do corpo, maior tem que ser a ingestão de alimentos. Imagina assim. Mas eu queria saber de você, e eu sei de antemão que você lá não é muito chegada a esses aditivos, esses complementos alimentares. Existe complemento alimentar para proteína? Existem, existem os preparados, né, que são importantes, né, são importantes. Por exemplo, esse pessoal que tem essa atividade intensa, eles usam muito. Um tipo de proteína que eles usam é o whey protein, que é a caseína do leite. A caseína é a proteína do leite, mas ele já é industrializado e tudo, e aí se usa muito, né? Você bota num copo com água e se toma, né? Se faz até sobremesa com isso hoje em dia para facilitar a ingestão, né? Sei. Agora, veja, deixa eu dizer uma coisa aqui. Se você come um bife, se você come um ovo, se você toma um copo de leite, você já está garantindo, um copo de 200 ml, você já está garantindo um aporte bom de proteína animal no seu dia. Aí vai ter o quê? Vai ter o feijão, que é uma leguminosa, que também tem uma quantidade muito boa de proteína, só que é uma proteína vegetal, que é mais a, como a biodisponibilidade não é tão boa como do bife, mas tem também.
E aí você vai acrescentando outras coisas, você chega ao volume de proteína que você precisa por dia. Sim, me diga uma coisa. A gente falou assim, proteína, Queijo também, né? Que se come muito pão com a gente queijo falou também. assim, proteína animal. Aí a gente olha assim vamos assim pro pasto, ou pro rio, ou pro. Enfim, começa a ver animal, tudo que é jeito. Aí imagina uma pessoa que ela, porque mora perto de um rio, porque mora perto da praia, ela só coma peixe. Isso resolve a situação do ponto de vista da proteína? Porque, olha, a proteína de 100 gramas de peixe se aproxima de 20 gramas, tá? A proteína do bife é que é 20 ou 20 e poucos gramas por 100 gramas de bife. Sim. A parte do boi não tem modificação, não. Pode ser bife. Agora, o que acontece é você pegar uma carne de segunda, não uma carne assim dura, né? Você pode não conseguir comê-la toda, aí você vai ter rejeito, então já não vai aproveitar tudo, Não, eu me né? refiro, eu quero dizer, saber o seguinte, vamos imaginar que a pessoa está ali, né, tem. Vamos dizer, estamos pensando em termos de proteína animal. Aí tem lá o boi, o porco, o carneiro, Aves, a cabra, a galinha, o peru, o marreco, a andorinha. Aí vai para os peixes, né? Peixe disso, peixe daquilo, peixe de rio, peixe de mar. É tudo igual um pelo outro, ou cada um tem uma diferença em termos de tamanho, por exemplo. A gente já viu que o ovo tem uma certa quantidade. E o ovo, é, naturalmente, o ovo de codorna tem menos do que o ovo de galinha. porque ele é menor, E deve né? ter Mas o menos do de que o ovo de pato, o de pato, né? galinha, é tudo compatível, é tudo Não igual. é? Mas então É. com vamos dizer assim, esse mix de fonte de proteína, existem diferenças significativas, a gente pode comer um pelo outro numa boa sem problema. Pode sim. Agora, o ideal, sabe, Alexandre, é que você varie a proteína todo dia. Por quê? Porque, por exemplo, a carne de boi, né? Ela não só tem a proteína, ela tem muito ferro, né? Coisa que, por exemplo, o peixe ele tem menos, né? O peixe tem outros é, minerais que são importantíssimos, não é? Mas a carne ela tem mais ferro. O fígado ainda tem mais ainda, entendeu? Então, mas se você comer carne, frango, peixe, né? A carne de cordeiro, eu sou louca por ela, mas muita gente não gosta, porque acha que tem um gosto muito forte. Então, não precisa comer a carne de cordeiro. Comendo a carne de boi, seja guisadinho, seja bife, seja moída, seja hambúrguer, seja almôndega, o que for. Se você pegar 100 gramas dela depois tratadas, que é uma média de um bife, então você já vai estar ingerindo a quantidade que seu organismo precisa. Agora, você vai complementar com outros alimentos, com queijo, com leite, não é? Com ovo, com as leguminosas, pode ser feijão, pode ser lentilha, pode ser grão de bico, pode ser fava, soja, entendeu? A soja, ela não é, aqui no Brasil, a gente não tem esse hábito de comer o carocinho, né? Da soja. A gente come a proteína texturizada de soja que substitui a carne. No Hospital das Clínicas, nós passamos muito tempo sem poder receber carne porque não existia um pregão que acolhesse isso, estava tendo problema. E a gente usou por muito tempo a soja, mas eu em determinado momento fui à direção e expliquei, olha, a gente está usando a soja há muito tempo. A soja, para a gente poder, como eu acabei de falar, para você cobrir a proteína de um bife, você precisa dar 100 gramas de soja, 100 gramas de soja. Ninguém come, porque a soja ela vem seca. Quando você hidrata, o volume fica enorme. Então, o que a gente consegue que a pessoa consiga ingerir é 30 gramas dessa massa. Então, depois hidrata e fica do tamanho de um bife, de uma coisa. E outra coisa, a proteína de origem vegetal, ela é pobre em zinco. E zinco é um elemento importantíssimo na imunidade. Então, se você passa muito tempo só dando soja, você vai estar prejudicando o paciente no sentido de estar recebendo é, menos zinco, né, que é importantíssimo para a imunidade. Bom, Aí começam a bom, aparecer
os sintomas, entendeu? Muitas vezes as pessoas não conhecem, mas quem é da área de saúde conhece, né? Você falou aí que dos elementos que tem, dos diversos alimentos, aqueles que têm proteína. Sim. Mas eu queria saber de você, aqueles que não têm, quais são os que não têm proteína? Olha, Alexandre, veja, os açúcares não tem. É zero Açúcar. Então açúcar, não pronto. tem. Então nós chegamos aqui a uma. Eu queria fazer então uma pergunta. Se uma pessoa começar somente a se alimentar de açúcar, você já falou que. Vai morrer de diabetes, para começar. Não, mas vamos imaginar que antes de morrer de diabetes, ela vai começar a buscar a proteína no músculo. Não, e na verdade então existem outras coisas que não são os açúcares, são outras coisas que não têm proteína. Não Então, tem, a então, gordura não tem, é então zero gordura, então proteína. é bem. Então vamos imaginar que ele só vai comer. Porque na verdade, assim, essa minha pergunta, o objetivo dela é saber quanto tempo uma pessoa pode viver sem comer proteína. Seja açúcar, seja gordura, seja o que for. Quanto tempo uma pessoa poderia, uma pessoa normal, pode sobreviver sem comer proteína? De espécie alguma. Alexandre, olha, eu não sei lhe responder isso agora não, mas sei o seguinte, em pouco tempo vai desnutrir, entendeu? Porque, principalmente, e vai começar a ficar com anemia, porque a proteína, ela também é veículo para absorção de ferro e outros elementos, entendeu? Então, assim, vai desnutrir fácil, fácil. Primeiramente, começa uma anemia. Porque se você deixa de comer produtos que são ricos em ferro, você com pouco tempo começa a desenvolver anemia. E anemia é uma coisa terrível, porque o ferro ele é importantíssimo para levar o oxigênio para dentro da célula, entendeu? Para poder ser usado nos processos metabólicos, entendeu? Então, assim, é muito importante. Olha, o muito importante é você ter uma alimentação equilibrada. Então, de manhã você come uma fonte de carboidrato, de preferência carboidratos complexos, né? Como contido em inhame, batata doce, banana comprida, né? Macaxeira. Uma fonte de proteína que pode ser leite, queijo, ovo, né? E uma fruta, tá bom? Isso aí você tem os três nutrientes, macronutrientes. Com isso, vem minerais, vitaminas e tudo mais. Na hora do almoço, então, arroz, feijão, carne, verduras cozidas e verduras cruas. Isso aí é uma alimentação equilibrada. E à noite, ou você toma uma sopa que tem também uma proteína, vegetais, né? Pode comer também um carboidrato complexo, né? Uma batata doce, um inhame, né? E se quiser também pode tomar um leite, né? Entendeu? O leite, ele só não deve ser tomado na hora do almoço, quando você estiver comendo feijão. Ah, é? Porque o leite com feijão, ele forma oxalato de cálcio. E aí o cálcio não vai ser absorvido, entendeu? Aquela coisa da gente vê nos filmes de americanos antigamente, eles almoçando com um copo de leite, se lembra? Lembro. Não, aquilo é totalmente inadequado. É, é. Aí hoje em dia já sabe que não é mais aquilo. Hoje em dia você vê que eles pegam um E pote leite, assim, e leite com de manga. E laranja, leite com manga. Leite com manga. Leite com manga é besteira isso, né? Só... Eu falei leite com manga porque talvez os mais antigos lembrem que se dizia para os escravos que não podiam tomar leite com manga. E empanturrava manga nos caras, né? Então É, o leite das vacas sobrava para os patrões, porque os escravos é, não tomavam. Era uma forma de poupar o leite, era dizer para o escravo que se ele tomasse leite depois de ter comido uma manga ou uma melancia, ele ia morrer. Na realidade, isso é tudo uma lenda urbana. Ô é. Adelaide, então quer dizer que as pessoas têm que têm que ter uma quantidade mínima de proteína para ficar alimentado, né? Agora, proteína engorda? Nutrido, não é alimentado, é Desculpa, nutrido. nutrido. Proteína engorda? Não. Olha, bom, veja só. Então, se você olhar assim, veja carboidrato. Uma grama de carboidrato, ela dá 4 calorias. Para cada grama, 4 calorias. A proteína é também, uma grama de proteína, 4 calorias. E a gordura
Cada grama de gordura dá 8 calorias, veja, é o dobro, né? E o álcool, que é caloria vazia, dá 7. Cada grama de álcool dá 7 calorias. É por isso que quem fica bebendo muito engorda tanto, né? Além de que é caloria vazia, entendeu? Quer dizer, caloria vazia é o que não tem nada de bom ali, é Sim, só para mas engordar. voltando à vaca fria, quer dizer, então se a pessoa começar a comer só proteína, ele não vai engordar, mas também não vai ficar bem nutrido, é isso? Não, veja só, ele vai, porque o organismo, o metabolismo, ele pode transformar proteína em fonte de energia, entendeu? Só que Certo. é um nutriente muito mais caro, né? Outra coisa, você sobrecarrega muito os rins, quando você ultrapassa muito essa quantidade de proteína por quilo de peso, você sobrecarrega os rins, dependendo da pessoa. A pessoa que não tem problema nenhum renal, mas se você começa. Existem dietas que são só a base de proteínas, existe dieta que é só a base de gordura, né? Existe dieta que é só a base de abacaxi. Tem muita doidice que tem aí, que isso tudo é modismo e com o tempo vai-se embora, né? Mas se você faz uma dieta só a base de gordura, existe até o nome de um homem, que agora estou esquecido, foi usado por muito tempo lá nos Estados Unidos. E o que é que acontece? Ele usa a gordura como fonte de energia. E aí, o que é que acontece? A gordura no metabolismo dela produz acetona. E a pessoa pode ter um problema de intoxicação no cérebro por conta da acetona. Você vê muito isso, Alexandre, nos diabéticos que a gente diz descontrolados, né? Uma pessoa que não faz direito à dieta, não toma medicação e tudo. Se você chegar perto, ela tem um hálito de acetona, entendeu? Porque ela usa a gordura como fonte de energia, porque o açúcar não entra na célula e não consegue ser aproveitado como fonte de energia. Entendi. Bom, e me diga uma coisa, existem pessoas que são alérgicas a leite, outras são alérgicas a pão, a pão não, ao trigo. Existem algum tipo de alergia às proteínas? Sim, com certeza. A proteína do leite ela é altamente Não, eu alergênica. me refiro de modo geral. De modo geral. O cara não pode comer proteína, ele tem que compensar de outra forma. Existe isso? Não, né? Existe, veja só, eu vou dar o exemplo do leite. Tem bebezinho que não consegue nem tomar o leite da mãe. Tem intolerância à proteína do leite da mãe. Entendeu? Aí existem leites especiais caríssimos e que vão nutrir esse bebê, né? Agora, por muito tempo se substituía o leite de vaca, porque aí já não era mais nem o leite da mãe, por leite de soja. E aí surgiu, eu não sei se isso foi comprovado, nos meninos, como a soja ela tem muitos hormônios femininos, então provocava ginecomastia, né, que é o crescimento de seios nos meninos, entendeu? Então, hoje em dia já, eu acho que se evita mais isso. Existem outros tipos de leite, vegetais, de castanha, de outros elementos aí, de coco, né? De coco, só que o leite de coco, ele tem uma quantidade de gordura saturada muito grande, né? E embora só 2 desses ácidos graxos sejam aterogênicos, quer dizer, se depositam nas artérias, mas mesmo assim se deve evitar. Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final de mais uma edição de Comendo Bem de Sua Sova aqui no canal Até Agora. E hoje, Adelaide Deixa Rego. eu te dizer uma coisa, Alexandre. A albumina do ovo também é alergênica, viu? Agora o que é. Tanto é que existem vacinas que o vírus é inoculado na albumina. E aí eles avisam para as pessoas que são alérgicos à albumina que não pode tomar aquela vacina. Isso aí, você usou um termo agora que eu nunca ouvi falar. Alergênico. O que diabo é isso? Alergênico é que dá alergia, Perfeito, perfeito. provoca alergia. Perfeito. Bom, e aí com os alergênicos ou não, nós estamos chegando ao final de mais um programa da série Comendo Bem Só a Sol. E hoje
nós usufruímos da competência de Adelaide Rego, nutricionista que é uma das dirigentes máximas do Canal Norte Agora. E hoje nós falamos sobre as proteínas. E ela deu um show, como sempre. Então, se você tem alguma ideia, se você tem alguma sugestão de tema, mandar uma comunicação para o Canal Norte Agora, que a Adelaide Rego seguramente vai falar. Então, não é só sobre os alimentos, mas também sobre as comidas, sobre as delícias as delícias da arte culinária. Adelaide, muito obrigado. Até a próxima. Vou passar a palavra para você, pessoas despedidas. A palavra Tá bom, Adelaide Rego. Pois é, hoje concluímos, né, os programas sobre os macronutrientes. Podemos, em outros momentos, falar sobre minerais e vitaminas. Né? Um beijo a todo Então, mundo com os até a próxima. macronutrientes. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.